Coronavírus. Brasil tem 234 casos confirmados. Academias não podem funcionar e passe livre é bloqueado. BRB cria linha de crédito para empresas afetadas economicamente pelo coronavírus. Bombeiros fazem reconhecimento das áreas de atuação das equipes no aeroporto para ajudar na triagem de passageiros. E mais, depois de 7 meses internado, morre jovem baleado na cabeça por PM após briga de trânsito em Taguatinga. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Band Cidade segunda edição já está no ar. Seja muito bem-vindo. A gente começa novamente falando de coronavírus. Hoje à tarde, o Ministério da Saúde atualizou o número de casos suspeitos. Quem traz mais informações para a gente ao vivo é o repórter Rodrigo Miranda. Oi, Rodrigo, boa noite para você. São quantos casos agora? Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Olha só, uma situação bastante preocupante. Isso porque já passamos de 2.000 casos suspeitos em todo o Brasil. Para ser mais preciso, são 2.064 casos suspeitos de coronavírus. Até o momento foram confirmados aí pelo Ministério da Saúde 234 casos. Deste total, 18 pessoas estão hospitalizadas aí por complicações por conta do coronavírus. Agora, o número de casos descartados aumentou aí. São 1.624 casos descartados em todo o país, mas é uma situação bastante preocupante. Agora vamos então atualizar os dados aqui do Distrito Federal, porque há poucos minutos a Secretaria de Saúde atualizou esses dados, viu? E aumentou o número de casos confirmados de coronavírus aqui no Distrito Federal. Já são 19 até o momento e 158 casos suspeitos aqui no Distrito Federal. Pelo menos a Secretaria de Saúde descartou aí, pelo menos até o momento, a contaminação aqui comunitária, a contaminação entre os brasileiros. Por enquanto, não ocorreu esse tipo de contaminação ainda, mas o coronavírus segue sendo o tema principal aqui do Distrito Federal e do país, Juliana. E cresce exponencialmente, né? Obrigada, viu, Rodrigo? Boa noite. Na tentativa de frear o vírus, o Distrito Federal estendeu as medidas de restrição. O novo decreto antecipou as férias escolares e suspendeu cinemas, museus, teatros e academias por 15 dias. A única coisa que volta a funcionar amanhã são as creches públicas, na tentativa de aliviar a vida dos pais que ainda precisam trabalhar. É o coronavírus mexendo com a rotina da capital do país. As escolas continuam fechadas. No portão, a diretora coloca o novo aviso de que as aulas estão suspensas até o dia 30 de março para evitar a proliferação do novo coronavírus. Medida anunciada pelo governador Ibanez Rocha vale para as unidades públicas e privadas. De acordo com a Secretaria de Educação, apenas as creches e centros de ensino que atendem crianças de 0 a 3 anos irão funcionar a partir desta terça-feira. Outra decisão tomada pelo governador foi a liberação de dinheiro no cartão material escolar para ajudar na alimentação de estudantes que recebem Bolsa Família. No próprio cartão material escolar, o BRB irá acreditar um valor para que haja uma complementação na alimentação dessas crianças. Esse valor deverá estar disponível e será divulgado em todas as nossas redes a partir de terça-feira. Pelos próximos 15 dias, as academias também ficarão fechadas. O decreto atingiu também o funcionamento de cinemas, teatros e museus. Pelos próximos 15 dias, todos os locais estarão fechados. Para fiscalizar o cumprimento da determinação, o DF Legal vai atuar juntamente com as forças policiais. Caso alguém esteja desrespeitando a norma, será obrigado a fechar as portas. Vem aí também um convênio com a rede privada de saúde e a coleta compulsória de amostras de casos suspeitos feitos em clínicas. Todas essas pessoas que se furtarem ao cumprimento da lei serão obrigadas pela via policial. Então, a partir de então, nós não precisamos mais de uma medida judicial específica, a não ser que seja uma situação tão inovadora que careça de uma interpretação do Poder Judiciário. Os cartões do Passe Livre Estudantil estão bloqueados a partir de hoje. Voltam amanhã apenas para quem faz estágio. Hoje, o estudante que precisou trabalhar logo cedo foi pego desprevenido. A decisão pegou Matheus de surpresa. Ele usa o passe estudantil para ir ao estágio. Teve que pagar a passagem do próprio bolso. Tem que economizar aí, né, a renda do que o estágio proporciona pra gente, que não é para o Vale Transporte, né, mas é o jeito, tem que utilizar de qualquer forma.
Com certeza. Vai impactar de uma forma ruim na minha economia, né? Que não estava preparado para pagar passagem, né? Com o dinheiro que eu tenho. Durante o período de suspensão das aulas, o benefício também será suspenso. No decreto elaborado pelo governo do Distrito Federal no sábado, ficou determinada a antecipação do recesso das férias escolares do mês de julho, que terá início a partir desta segunda. De acordo com o texto, a suspensão das aulas terá duração máxima de 15 dias corridos, independentemente de dias de recesso constante no calendário escolar da unidade de ensino. Cerca de 260 mil cartões foram bloqueados. Outra medida para conter a proliferação do coronavírus é a limpeza nos ônibus, antes de cada viagem. Limpeza que nem todos os passageiros perceberam. Nos ônibus eu ainda não vi. Os ônibus continuam normal, inclusive o ônibus hoje não estava muito limpo, né? Nessa linha que eu faço no tráfego diário, ele não estava muito limpo, então eu achei meio estranho, mas sempre gera, né? Uma coisa que não está descartada é o medo, né? Aqui no metrô, sexta-feira, eu percebi as moças limpando com álcool em gel. Em algumas estações, nessa aqui mesmo, especial, não vi não. Olha, muita calma nesta hora. A Autoridade de Saúde Pública vive repetindo que não é o caso de entrar em pânico, mas não param de alimentar os meios de comunicações com informações que acabam levando a população a um clima de quase histeria, como classificou uma médica geriatra em vídeo que viralizou na internet. A médica registrou com propriedade e baseada não apenas em informação científica, mas sobretudo amparada em números, que a gripe comum mata muito mais do que o coronavírus tem matado. Mais importante e urgente do que ações contra essa doença é vacinar, por exemplo, contra a gripe comum. Influenza A e B matam mais de 16 mil pessoas por ano nos Estados Unidos, mas os governantes de lá nunca adotaram nenhuma medida que a gravidade dessa situação recomenda. No Brasil é a mesma coisa. Há poucos anos, a gripe H1N1 matou mais de 700 pessoas e não se fez tanto estardalhaço. A China já desmobiliza médicos e desmonta hospitais. O coronavírus por lá já começou a acabar. Matou mais de 3 mil chineses, é muita gente. Mas a população de lá, minha gente, é de quase 1,5 bilhão de pessoas. No Brasil, somos quase 210 milhões de habitantes e até o fim de semana eram 200 os contaminados e nenhuma morte, graças a Deus. Os números mostram que não há mesmo motivo para tanto. Ainda para evitar uma escalada no número de casos de coronavírus no DF, o Corpo de Bombeiros vai começar uma triagem de passageiros no Aeroporto Internacional de Brasília e nas rodoviárias da capital. Equipamentos especiais serão usados para identificar pessoas infectadas. São 20 câmeras térmicas, 3 aparelhos de análise biológica do ar e outros 2 equipamentos para confirmar a presença do novo coronavírus. Os aparelhos de última geração são capazes até mesmo de identificar se num ambiente há ou não a presença de pessoas que já adquiriram a doença. A gente determina um parâmetro com o indivíduo saudável e à medida que a gente direciona essa câmera para pessoas que estejam com a temperatura corporal elevada, a imagem da câmera me mostra em tons de azul mais escuro que aquela pessoa está com uma temperatura mais elevada do que aquela que a gente adotou como padrão. Então, nesse sentido, a gente percebe uma alteração de temperatura corporal e isso já nos permite tirar aquela pessoa ali daquela região e passar por um momento mais reservado. Cerca de 40 militares do Corpo de Bombeiros foram escalados para atuar no aeroporto e nos terminais rodoviários do Plano Piloto, de Taguatinga e na rodoferroviária. No aeroporto, a ideia é usar os equipamentos em todas as aeronaves dos 25 voos internacionais que chegam ao DF toda semana. O primeiro teste aconteceu na tarde desta segunda-feira. Depois de feita a triagem de todas as pessoas que embarcam e desembarcam, se algum caso der positivo, o passageiro será levado para atendimento médico. Existe a previsão de monitorar os voos que a gente achar que precisa, que tem alguma informação que a gente tem que estar ali. Não temos como fazer todos os voos que chegam no Distrito Federal. Esse é um problema aqui, que na verdade, ao mesmo tempo que é um problema, é uma solução. Temos um dos maiores aeroportos do país hoje, mas assim, sempre que tiver a oportunidade e a informação, nós vamos fazer. Além dos equipamentos, os bombeiros vão disponibilizar também 8 ambulâncias equipadas e com especialistas em produtos perigosos. 2 vão ficar fixas no Aeroporto Internacional e 6 em pontos estratégicos do DF.
E olha, a empresa aérea American Airlines cancelou todos os voos até o dia 6 de maio que ligam a capital a Miami. Essa é uma medida de proteção que os Estados Unidos adotaram para as empresas de lá. Para empresas que operam aqui no Brasil, a Latam diminuiu a frota em 70% dos voos domésticos e 90% dos voos internacionais. A Azul também está reduzindo a capacidade de voos. A Gol disse que está passando por ajustes constantes. Hoje foram cancelados 3 voos em Brasília, todos com destino ao aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro. E o comércio do Distrito Federal já começa a ter prejuízos por conta do coronavírus, com redução de até 15% nas vendas. As informações ao vivo com Cláudio Marcos. Oi, Cláudio, boa noite. Que pena, né? Oi, Juliana, boa noite para você, boa noite a todos. É isso, né? Reflexos também já no comércio aqui do Distrito Federal, com eventos artísticos aí cancelados pelos próximos 15 dias, né? Praticamente até o final deste mês. Também o funcionamento aí de teatros, cinemas, a frequência de museus e academias também. Isso tem afetado, então, o comércio aqui do Distrito Federal. A gente conversou com a proprietária de um restaurante na Asa Sul, que diz que na semana passada o movimento do comércio dela caiu aí cerca de 50%. Agora, de um modo geral, o Sindobar, que é o Sindicato dos Bares, Restaurantes e Similares aqui do Distrito Federal, diz que a queda foi em média de 20% até 30%. Por quê, Juliana? Eles dizem que aquela regra de colocar as mesas numa distância de até 2 metros uma da outra, isso acabou, claro, reduzindo a capacidade de atendimento de muitos estabelecimentos, como bares e restaurantes principalmente. Isso reduz, então, o funcionamento e acaba afetando aí o faturamento dessas empresas. É importante a gente lembrar que essas medidas são todas preventivas, né, justamente por conta desse avanço do novo coronavírus, como a gente ainda vem observando aqui no Distrito Federal. E, por isso, o governo decidiu, então, adotar essas restrições que afetam, então, diretamente o comércio. Em contrapartida, o GDF anunciou hoje também, através do Banco de Brasília, o BRB, uma linha de créditos de até R$1 bilhão, justamente para auxiliar empresas, comércios, indústrias que, neste período, Juliana, vão enfrentar aí dificuldades financeiras. Certeza. Obrigada, viu, Cláudio? Boa noite. Boa noite. Mudança também nos 14 restaurantes comunitários do DF. As refeições agora são vendidas em marmitas para consumo fora dos restaurantes. A medida vai durar 15 dias e atende às orientações do GDF para evitar contaminação do coronavírus. Respeitar a distância de 1 metro entre as pessoas na fila do restaurante comunitário não foi possível, mas tinha uma regra sendo cumprida à risca. Todas as comidas foram servidas em marmitas. Ninguém pôde ocupar as mesas, que ficaram completamente vazias. O seu Jorge entendeu a necessidade. Acho melhor ficar mais tranquilo, né? Melhor obedecer, né? Já o seu Damião chegou decidido, querendo almoçar lá mesmo. Mas depois da gente conversar, ele se convenceu de que era melhor procurar um outro lugar para comer a marmita. Esse negócio de coronavírus, né? Ele desenvolve mais quando tem muita gente, quando tem muita gente perto, né? Então, com isso, a pessoa entra e sai, já evita de contaminação, né? E o coronavírus não alterou só a rotina das pessoas que almoçam nos restaurantes comunitários. As mesas dos restaurantes da Galeria dos Estados ficaram vazias. Os comerciantes disseram que sentiram que o movimento caiu desde o café da manhã. Este estabelecimento cumpriu todas as recomendações de distanciamento dentre os clientes. O problema é que eles, os clientes, não apareceram. Alguns condomínios aqui do DF também estão tomando medidas de restrição, como o fechamento de todas as áreas de lazer. E enquanto as creches públicas voltam a abrir as portas amanhã, as particulares devem suspender as atividades até o dia 30 de março. Depois de uma reunião nesta segunda-feira entre os sindicatos dos estabelecimentos particulares de ensino do DF e integrantes do governo, foi criado o Comitê de Acompanhamento da Educação para o Covid-19. A ideia é monitorar todas as ações do GDF para que a população seja orientada sobre os próximos passos com relação ao combate à doença. Esse comitê, na verdade, foi criado por sugestão de membros do próprio comitê, de forma a contribuir, a ajudar nesse momento grave e excepcional que nós estamos vivendo,
para que as decisões do governo possam ser bem compreendidas e efetivamente serem cumpridas pelas nossas instituições. Pela legislação, as escolas precisam cumprir 200 dias letivos. Para repor esse período sem aula, as instituições vão poder funcionar aos sábados ou oferecer aulas à distância. Em um caso mais extremo, o calendário pode ser reduzido para 180 dias ou então ser esticado até 2021. As creches públicas voltam a funcionar nesta terça-feira para ajudar os pais que ainda precisam trabalhar. Mas o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino decidiu que as creches da rede particular também vão suspender as atividades por 15 dias. Nós somos obrigados a seguir aquilo que está no texto do decreto. O texto do decreto manda suspender todas as etapas da educação básica, ainda que tenha uma declaração da autoridade de forma diferente. Isso é necessário que seja retificado. Os impactos do novo coronavírus também chegaram aos condomínios da capital. Muitos deles estão fechando as áreas de lazer por medida de segurança. O Jaime é síndico desse condomínio em Águas Claras. Ele determinou o fechamento da piscina, quadras de esporte, academia, churrasqueiras e parquinho, tudo por precaução. Não adianta a gente fechar um espaço e deixar as pessoas circulando em outros espaços. A ordem que está sendo dada é das pessoas se recolherem nas suas unidades, né? Que cada um fique nas suas unidades. Ah, mas eu não estou infectado. Mas como é que a gente vai saber, né? Ele lembra que a determinação não está no decreto do GDF, mas a medida visa o bem coletivo. Nesse momento, o direito individual ele não pode sobrepor sobre o direito coletivo, porque trata-se de impedir que pessoas morram, né? Pessoas venham a óbito por conta desse vírus que sabemos que ele prolifera muito rapidamente. E a CAESB suspendeu o atendimento ao público nos escritórios regionais e reforçou os canais virtuais. Quem vai trazer os detalhes é o Leandro Aislan, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Aislan, boa noite para você. Boa noite para você também, Juliana. Boa noite a todos. Pois é, essa suspensão das atividades em postos da CAESB de 13 cidades aqui do Distrito Federal ocorre como medida preventiva ao surto do novo coronavírus. E, portanto, não haverá expediente nos escritórios externos da companhia, mas os serviços vão continuar em meios virtuais, como site, aplicativo e também por telefone. A decisão vale por 15 dias, né, que podem ser prorrogados ou cancelados, no depender da situação da pandemia de coronavírus aqui no Distrito Federal. Por esses canais, os usuários podem solicitar, por exemplo, a revisão ou segunda via de contas, alteração da titularidade, vencimento, além de informações sobre o consumo de água, né, consulta de protocolos, entre outras opções que você pode conferir lá no site ou pelo aplicativo. Viu? Está em fase de testes também. A CAESB realiza o atendimento pelo WhatsApp para as localidades de Ceilândia, Samambaia, Sobradinho, Planaltina e Taguatinga. Viu? Quem está nessas regiões e nessas cidades pode solicitar esse atendimento também pelo WhatsApp, pelo número 984805115. Portanto, esse é o número de atendimento para conseguir, né, entrar em contato com a CAESB pelo WhatsApp. Tomara que seja efetivo esse atendimento. Obrigada, viu, Aislan? Boa noite. Boa noite, Juliana. O GDF anunciou medidas econômicas para ajudar empresas afetadas pela chegada do novo coronavírus. O BRB vai liberar até R$1 bilhão em crédito para diversos setores da cadeia produtiva do DF. A ideia é dar um fôlego para as empresas da capital, desde pequenos negócios do comércio a indústrias. O crédito pode ser contratado por meio do BRB Progiro e vai estar disponível em todas as agências da instituição a partir desta quarta-feira. A taxa de juros inicial será de 0,8% ao mês, com prazo de até 6 meses de carência e 36 meses para pagamento. A expectativa é reduzir os impactos do novo coronavírus no Distrito Federal. O BRB coloca recursos com taxas mais acessíveis, com uma agilidade no atendimento. Para ter acesso à linha de crédito, as empresas devem ser associadas à FEComércio, à Federação das Indústrias do Distrito Federal ou à Câmara de Dirigentes Lojistas do DF. Contudo, em dia, durante o atendimento, o BRB deve liberar os recursos em menos de 72 horas. A gente espera trazer ânimo à economia do Distrito Federal num momento de tensão provocado pelo coronavírus, aliviando então os impactos econômicos para o setor produtivo.
E você vai ver daqui a pouco no Jornal da Band. A Organização Mundial da Saúde diz que o isolamento e os testes são a melhor forma para combater o coronavírus. A OMS também confirmou casos de mortes entre jovens e crianças pelo novo coronavírus. No Brasil, vários estados já encerraram as aulas, teatros, shows, várias atividades suspensas. Mais de 230 casos da doença confirmados aqui no país e também tem impactos para a economia, né? A bolsa caindo, o dólar passando dos R$5, bancos adiando pagamentos de dívidas. Os detalhes logo mais às 7h20 da noite. Vem com a gente. Veja a seguir, depois de 7 meses internado, morre jovem baleado na cabeça por PM após briga de trânsito em Taguatinga. A gente volta já já. Olha, você lembra que em agosto do ano passado um rapaz foi baleado durante uma discussão no trânsito? Pois é, hoje, depois de 7 meses internado, o Everton Leonardo Elias morreu. Ele foi baleado na cabeça por um policial militar aposentado durante uma briga de trânsito em Taguatinga. A nossa equipe conversou com a mãe do rapaz, de 32 anos, na semana passada, quando ele estava internado. Hoje veio a confirmação da morte. A luta agora é por justiça. O processo ainda não teve uma definição. A mãe lembrou que o filho foi baleado na cabeça por um sargento aposentado da Polícia Militar do DF durante uma discussão de trânsito em Taguatinga. O crime ocorreu na Avenida Elmo Cerejo, em agosto do ano passado. Até então, o ex-servidor de 49 anos foi acusado de tentativa de homicídio qualificado e se tornou réu na justiça. Mas o ex-militar responde ao processo em liberdade. Essa pessoa não está tendo nenhum ônus, nem financeiro, acho que nem moral, porque, não sei, acho que não. Continua levando a vida dele normal, como se nada tivesse acontecido. O Everton Leonardo Elias, de 32 anos, foi baleado no dia 2 de agosto. Por meio de imagens de câmeras de segurança, os investigadores conseguiram ver a briga de trânsito que motivou o crime. A gravação mostra o carro de Everton Gurgel fechando o Fiat Uno do ex-sargento e faz zigue-zague na pista. 5 dias depois, o ex-policial se apresentou à delegacia. O caso segue na justiça. E vamos ver como é que fica o tempo para amanhã. A previsão é feita pela Somar Meteorologia. Olá, muito boa noite, Juliana. Boa noite também a todos que nos acompanham. E as últimas imagens de satélite mostram o céu bem carregado nas áreas mais ao norte do Brasil e também em parte da região central do país. Tudo isso por causa de áreas de instabilidade que são bem comuns nesta época do ano. Amanhã, a terça-feira, vai ser mais um dia bem abafado no estado de Goiás e com chuva preferencialmente no período da tarde e especialmente no centro e oeste do estado. Quanto à temperatura, ela vai passar dos 30 graus, especialmente nas áreas mais ao sul de Goiás. No Distrito Federal tem previsão de chuva forte e antes da chuva mais pesada vai fazer 29 graus. A quarta-feira terá máxima de 30 graus, na quinta-feira a chuva diminui, mas ela volta a partir de sexta-feira e a sensação ainda será de calor, com 28 graus na quinta, 29 na sexta e o sábado com máxima de 27 graus. Tá certo, obrigada, Desirê. E olha, combate à dengue. Mais uma tenda foi montada para atender as pessoas com suspeita da doença. Desta vez, ao lado da UPA de São Sebastião. Ao todo, já são 12 tendas montadas exclusivamente para atender os casos suspeitos, que passam de 7 mil. Em 3 dias, a tenda montada em São Sebastião atendeu cerca de 100 pessoas. Dona Antônia foi levar o marido para passar por exames. Em vista do que estava antes, está bem tranquilo aqui. O atendimento pessoal atende super bem, então não tenho o que reclamar. Já a dona Raimunda foi em busca de atendimento para ela mesma. Estou sentindo sintoma da dengue, aí eu vim fazer os exames. Dor de cabeça, febre e dor no corpo. Quem chega passa por uma triagem na UPA. Em caso de suspeita de dengue, o paciente é encaminhado para a tenda, onde passa por exames e recebe medicação. Os pacientes que forem graves, os pacientes que necessitarem de internação e de ação encaminhados da tenda direto para a internação também, para acompanhamento e fazer todos os exames laboratoriais que forem necessários, né? A princípio, a tenda ficará montada por 90 dias, mas se houver necessidade, poderá ficar por mais tempo. Pode ser atendido qualquer cidadão, qualquer morador da região que esteja sentindo mal, que esteja com algum sintoma de dengue, esteja com dor de cabeça, atrás dos olhos, né, retroocular, dor no corpo, manchas no corpo, coceira, febre alta,
dor articular. O horário de atendimento é de 7 da manhã às 7 da noite, da tenda, e funciona 7 dias por semana, de segunda a domingo. Veja a seguir, jovem morre depois de levar tiro na cabeça depois de briga em frente à boate no Gama. A gente volta já já. Violência no Gama. Morreu nesta segunda-feira o jovem baleado na cabeça durante uma discussão na saída de uma boate neste fim de semana. O crime aconteceu na quadra 4 do setor de indústrias do Gama. O jovem, identificado como Matheus Araújo, tinha acabado de sair da casa de shows e tentou separar a discussão de um casal. O homem que brigava com a namorada não gostou e foi embora, mas minutos depois voltou armado e deu um tiro na cabeça do jovem. Nas imagens dá para ver Matheus ainda no chão, sendo atendido pelo Corpo de Bombeiros. Ele foi levado para o Hospital de Santa Maria em estado grave, mas não resistiu e infelizmente morreu na madrugada desta segunda-feira. A polícia informou que já identificou o suspeito, mas ele ainda está foragido. Tomara que encontre essa pessoa covarde, né? E por hoje é isso, obrigada pela sua companhia. Vem aí o Jornal da Band. Boa noite, excelente semana para nós. Até amanhã. Tchau, tchau.